Saldo, meus queridos irmãos e irmãs, com a paz de Jesus. Que satisfação estarmos mais um dia juntos a ouvir o que Deus tem a nos ensinar nesta manhã. O título da mensagem de hoje é Comissão Real. E iremos ler o versículo de Isaías, capítulo 6, verso 8. Isaías, capítulo 6, versículo 8, que diz: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Meus queridos, vou fazer aqui somente uma ressalva nesse texto, quando aqui Isaías menciona esse trecho ao qual diz: A quem enviarei e a quem há de ir por nós? Eu acredito nesse texto que aqui se encontra as três pessoas da divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Porque aqui é pronunciado no plural, no momento em que diz: quem há de ir por nós? As três pessoas: Deus, Jesus e o Espírito Santo. Isaías responde: Eis-me aqui, envia-me a mim. Ele se dispôs. Aqui esse chamado foi quando ele estava no templo, contemplando o Senhor no seu santuário. Após de ter sido purificado, Isaías aceitou imediatamente o chamado de Deus para ser um representante a quem ele, Deus, pudesse enviar em seu nome. Na linguagem do Novo Testamento, Isaías teria sido chamado de apóstolo. Se fosse na linguagem do Novo Testamento, que o nome apóstolo significa aquele que é enviado. Curiosamente, o livro de Isaías não começa como outros livros proféticos, com a descrição de seu chamado profético. Vamos supor, Jeremias capítulo 1, versos de 4 a 10, apresenta o chamado de Jeremias desde o ventre de sua mãe. E no livro de Ezequiel, capítulo 1 até o capítulo 3, mostra o chamado de Ezequiel para advertir o povo de Israel. Em outras palavras, ele já devia ter sido chamado para ser profeta, mesmo antes dos eventos do capítulo 6. A Bíblia mostra que um encontro divino pode encorajar um profeta, mesmo após o início do seu ministério, como Moisés, Êxodo 34, e Elias, 1 Reis, capítulo 19. Além disso, em contraste com outros exemplos em que o profeta, ou seja, outros exemplos em que Deus ordenou a outras pessoas que atuassem como profeta. Em Isaías capítulo 6, o profeta se ofereceu para uma missão especial. Nesse momento, quando Deus pergunta: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Parece que os capítulos 1 a 5 de Isaías apresentam as condições em que o profeta havia sido chamado pela primeira vez, após as quais Deus avisou seu ministério, ao encorajá-lo no templo e reconfirmar sua comissão como porta-voz do Senhor. Deus encorajou Isaías em seu templo. E aqui vamos ler outras evidências, ou seja, só deixar o texto para que vocês examinem. No Salmo 73:17, que é o Salmo de Asaf, Hebreus capítulo 4, verso 14 a 16, mostra o apóstolo Paulo tendo a visão de Jesus nesse seu santuário, seu templo, e Hebreus 10:19, de 19 a 23, e Apocalipse capítulo 5, que é exatamente a visão que João teve de Cristo, também no santuário.
Então, esses textos revelam que o santuário era um local que os fracos encontravam graça e misericórdia diante de Deus. O santuário de Deus não apenas vibra com um poder impressionante, é um local em que pessoas fracas e defeituosas como nós podem encontrar refúgio. Hoje o santuário é a igreja, a casa de Deus, do Deus vivo. Podemos ficar tranquilos ao saber que Deus está trabalhando para nos resgatar por meio de Cristo. Amém? O nosso sumo sacerdote, Jesus. João também viu Cristo representando como um cordeiro sacrificial que tinha acabado de ser abatido, com a garganta cortada, que está em Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Esse aqui era o exemplo de Jesus, certo? Como nosso Cordeiro de Deus. Ele tinha que morrer para nos dar a vida. E ele reviveu para nos dar a eternidade. Amém? Não era uma visão bonita. A descrição sustenta que, embora Cristo tenha ressuscitado e subido ao céu, ele, Jesus, leva continuamente consigo o evento da cruz. Ele ainda é levantado a fim de atrair todas as pessoas para si em seu altar. Amém? Temos encontrado encorajamento no templo celestial pela fé em oração. Hebreus 4,16 nos convida a nos achegarmos ao trono de Deus com ousadia, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Se alguém perguntasse como temos encontrado graça e misericórdia nos momentos de necessidade, o que responderíamos? Eu responderia que dia a dia, embora as coisas estando difíceis, eu tenho encontrado graça e misericórdia nos pés do Salvador. Dia a dia, ao amanhecer, eu não boto logo os pés no chão, tenho colocado logo os joelhos no chão, a interceder por todos o quanto Deus tem colocado ao meu redor, pelos meus familiares e, enfim, por minha vida. Eu tenho encontrado graça e misericórdia neste Senhor maravilhoso, pois Ele fez tudo por mim. Eu não fiz nada e eu não faço nada. Ele é que faz tudo. Ele que morreu na cruz, Ele que ressuscitou, Ele é que tem me concedido vida e saúde para adquirir tudo que tem ao meu redor. É Ele que tem me concedido tudo, sua graça, sua misericórdia e o seu perdão. E acima de tudo, o que eu tenho que fazer para recompensar esse Deus poderoso e maravilhoso é ser fiel a Ele, é ouvir a sua voz, seguir o que assim diz o Senhor, o que assim diz a sua palavra. Amém? Que Deus possa ser com cada um de nós e que possamos, acima de tudo, ouvir o chamado de Deus para ser também um mensageiro, um apóstolo de Cristo Jesus. Vamos juntos orar? Grande Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o Senhor. Obrigado, Senhor, por ter feito tudo para me dar a vida. E hoje, como forma de agradecimento, busco acima de tudo, ó Deus, ser fiel a Ti, ser fiel à Tua palavra. E não importa o que o inimigo tente fazer, ó Deus, melhor e acima de tudo maravilhoso é seguir a Tua palavra. Tenha a minha vida, a minha família, os meus irmãos, na fé e carnal, em Tuas mãos. Que o Senhor possa abençoá-los grandemente, Senhor. A minha alegria de vê-los também andando em Teus caminhos. Toma em Teus braços, ó Deus, ajuda em suas necessidades. Em nome de Jesus. Amém.